Falando em Gaúcha, eu quero até perguntar aqui, porque a gente acabou não repercutindo pelo horário que a entrevista foi publicada. Mas na sexta-feira, né, Eduardo Gabardo publicou no GZH uma entrevista em vídeo com o Renato Portaluppi, na qual o Renato Portaluppi confirma, eu vou falar calma e pausadamente, Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio. Pai Nato, como vocês dizem, um cara da estátua, ele confirma que o Soares cogitou se aposentar no meio do ano. Cara, aí sabe o que me impressionou então, nisso? Foi a repercussão de algumas pessoas, tipo assim, desconsiderando que era o Renato falando ali que aconteceu. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Isso então, só assim, mostra, assim, pra ti que até agora tá dizendo assim, tipo, lá vem os caras reaquecer isso. Não é reaquecer. É pingo no i, ponto fazer final. Justiça. E um ponto final. Isso. E principalmente tem um outro ponto aí nisso. E ele diz que isso acaba indiretamente enaltecendo ainda mais o trabalho do Renato em 2023. Mas óbvio. O trabalho de gestão de grupo, porque não é que ele tinha um rojão na mão. Óbvio. Ele tinha todo o foguetório de Copacabana. Uma granada sem ali pra estourar na frente dele, velho. A e ele bronca que ele teve pra resolver ali foi gigantesca. Então, cara, assim, absurda. eu te falando assim, muito sério, cara. Eu me preocupei com pessoas, em vez de dizer assim, eu não tô dizendo, óbvio que muita gente não tem hombridade de ir lá e pedir desculpa pros caras que deram informação. Tudo certo. Teve gente que ameaçou na época o Gabardo e o Marcos Souza, que agora poderiam dizer assim, mas, assim, desculpa, errei. Não vai ter essa hombridade. Assustou, foi os caras... tipo assim, não entendendo que era um ponto final de um assunto que precisava ser abordado. Era um ponto final. E principalmente de enaltecer o trabalho do Renato. Isso valoriza a pessoa do Renato pra continuar no comando técnico do Grêmio. Eu não consegui entender isso, cara. Não, e tem um ponto jornalístico também, Adams, que eu acho que é bem importante da gente colocar, que é o seguinte, tá? Termina a temporada do Grêmio. Olha tudo que aconteceu na temporada, tudo que o Soares viveu na temporada, o que ele representou pro Grêmio, e que, numa retrospectiva da temporada, tem um episódio que foi uma turbulência nesse ambiente que se recuperou depois e que depois ele entregou muito na reta final do ano pra equipe do Grêmio. Aí o Gabardo vai fazer uma entrevista com o Renato, depois de fechada a temporada, uma entrevista de avaliação do ano, de análise daquilo que aconteceu. Cara, qual é a surpresa das pessoas que se pergunte pra tentar entender? A pergunta tá ali pra isso, pra esclarecer o que afinal de contas aconteceu. E é importante assim, sabe, não tem assim, eu não consigo entender a surpresa das pessoas. Um gremista falando, mas que também tá do outro lado do balcão como jornalista, né? O que acontece ali, tá? O Grêmio, ele contornou essa situação porque, cara, a gente tá falando de Luis Soares, todo o investimento que foi feito, toda a entrega dentro de campo que vinha sendo feita, mas vale... assim, ó, vamos traduzir, tá? Pra quem não entendeu o que rolou ainda. O Soares blefou com o Grêmio na época. Sim. Foi isso que aconteceu. E o gremista que não entendeu isso até agora, não significa que a gente não vai mais idolatrar o Soares, que a gente não vai guardar esse baita momento que rolou no ano. Não significa isso. Significa que o mundo do futebol é isso que a gente sabe que é desde sempre. E o Soares mostrou que o mundo do futebol também existe com as grandes estrelas. E aí teve a questão da gestão do Renato para com o Soares, internamente no vestiário, e aí o presidente chama o Soares e diz o seguinte: tu tens um contrato. É isso aí. E aqui não vai rolar isso aí. Então, por favor, desça ao vestiário, farde-se e jogue. Porque o que fica bem claro agora pra nós é tipo assim, cara, olha, ele decidiu ir embora e usando essa possibilidade de aposentadoria. Que daí vem a notícia, e aí a gente falou na época que, cara, a gente conhece os profissionais. O Gabardo, o Marco. Ninguém vai dar uma notícia dessa claro que não, cara. Com achômetro. Não é. Os caras tinham informação. Cara, mas aí... E quem assiste esse programa e tem paciência e vontade... É só voltar no tempo do dia que foi estourado o fato e vai entender toda uma linha do tempo do que vinha rolando ali. É bem simples, é só não... Bem simples. É bem simples. Eu tô muito faceiro de estar falando isso. Mas é bem importante, assim, a gente tá atento a isso. O Grêmio, ele foi... Olha, só tem que enaltecer o Grêmio Futebol Porto Alegre, que não se dobrou. A forma essa é a real, velho. Aí, o cara chegou, blefou, o Grêmio disse, beleza, tu vai te aposentar? Tá aqui, ó o contrato. Nesse contrato podia dizer que ele ficaria daqui a pouco 3 anos sem assinar com outro clube. O quão importante... Entende? Dá um problema pra ele, velho. O quão importante a diretoria e técnico estarem alinhados em momentos como esse. Isso custou a Copa do Brasil do Grêmio, tá? Numa boa, a galera precisa ter... Não duvido. Mais uma vez, vamos de novo, tá? Vamos tentar, porque é foda.
a passagem do Soares, ela é aqueles meteoros, ela é aqueles amores de verão, ela é tudo que há de mais sublime quando a gente fala de esporte. Aconteceu tudo lindamente. Só faltou, né, o caneco ali, mas a passagem dele no Grêmio é demais. A gente vai estar contando para os nossos netos, bisnetos, isso vai estar nos livros de história do Grêmio. Tudo certo. Mas é importante saber que o Grêmio saiu muito maior dessa história. O Grêmio saiu muito forte dessa história. Como a gestão de uma crise criada por ele. E ele também, a partir do momento que ele se deu conta, cara, eu vou terminar o contrato, e aí ele focou. E porque isso o segundo semestre eu quero deixar isso bem dito. Custou a Copa do Brasil do Grêmio, porque naquele dia o Soares chega por volta das 4 da tarde na concentração. No dia em que o Grêmio perde pro Flamengo, o Soares chega na concentração quase perto do jogo. Sabe? E como é que o time vai pro campo? Sim, o jogo daqui, né? O jogo daqui, que o Grêmio perde 2-0. Começa, vocês vão lembrar que o Grêmio enfrentou várias vezes o Bahia. Lembram? Três em sequência. Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Brasil. Foi, se eu não me engano, no segundo enfrentamento começaram as caretas, as Teve dores... um jogo que ele foi pra lá e não jogou. As dores no joelho, exatamente. O jogo tá... Mas isso não me pega, porque eu acredito, assim, ó, vou falar bem a real, eu acredito que o cara tem dores sim. Não duvido. Eu acredito que ele buscou um novo cenário pra ele. Mas ajudou. Só que o erro dele foi o blefe. Porque o blefe é o que dá a invertida nele e cria toda a situação. Porque ele não esperava. O blefe é o que ele não esperava tomar o... Tipo, ele veio com o truco e o cara veio com o retruco. Mas aí tem com as espadas. Mas aí tem duas coisas que precisam ser enaltecidas, tá? Primeira delas, tá? A capacidade de gestão que o Grêmio teve dessa crise. Não só do presidente, mas principalmente do Renato, que foi fundamental, foi a figura central disso. Perfeito. E o segundo ponto foi o Soares, que na hora que ele quis romper a corda, quis roer a corda, ele fez tudo o que fez, mas na hora que os caras deram o que ele queria e que ele sentou e acordou, ele entregou. Ele disse assim, não, beleza. E detalhe, como é o mundo adulto, né? Vocês me deram o que eu queria, então tá bem, então agora eu vou jogar. O contrato tinha um período que o Soares pediu ao Grêmio. Os 2 anos. O contrato inicial, o primeiro contrato, aliás, a primeira approach, tipo, vamos fechar? Vamos. 1 ano o Grêmio deu pra ele. E ele veio, não, queremos 2. Porque eu quero jogar Libertadores. Só que aí, meu galo, aconteceu o que aconteceu no mundo da bola, sabe? Tipo, o Messi vai pro... Se o Messi fosse pro Barcelona, o Soares ia ficar 2 anos no Grêmio. Essa é a verdade que muita gente não quer ver. Quer ver uma coisa que tem no futebol brasileiro que o Soares, eu acho que ele não tava esperando, cara? O futebol brasileiro, ele é desgastante, ele é extenuante, ele tem jogo quarta, tem jogo domingo. Perna, ele jogaria mas olha só, mas o futebol brasileiro ele não é extenuante só por causa disso. Ele é extenuante por quê? Porque de 7 dias da semana, o Soares fica 4 longe da família. Pra ele pega isso. Então isso pega muito pro Soares nesse momento. Ele fala isso no papo dele com o Duda Garbi, ele diz isso. Não é só jogar quarta e domingo, porque sim, se tu joga quarta e chega no dia do jogo, joga e vai embora pra casa, e aí depois chega domingo, joga e depois vai embora pra casa, ficou 2 dias pra jogar e acabou o resto. Como diz o Guerrinha, né? Sabe? Muito jogo e muito descanso. Jogo, descanso. E fica a observação pra 2024, como é que o Soares vai fazer no campeonato onde vários gramados são artificiais. Não, vários não. Basicamente, a maioria joga em gramado. Mas também, né, Potter? A exigência é menor. A exigência é menor. É um showball. É verdade. Vamos combinar. Mas por mais que eles queiram profissionalizar. É que o Soares não tem. Cara, por que o Soares tá escolhendo ir pros Estados Unidos? Não é só o Messi, tá? Vamos ser bem honestos, assim. É grana, brother. Eles são segurança da família. Vão morar nos Estados Unidos como popstar. Outra coisa, o modelo de gestão da Liga dos Estados Unidos permite que jogadores grandes como ele sejam remunerados através de venda de ingressos, venda do uso de imagem. Ou seja, cara, ele vai ganhar muita grana, vai ser extremamente exposta a imagem dele no momento em que os Estados Unidos vai ser o grande país dos próximos 3 anos. Copa América, Super Campeonato Mundial de Clubes e a Copa do Mundo. Copa do Mundo de Clubes, o nome oficial.